congregação pode aceitar-se. Convido os amados irmãos para a leitura, livro do Levítico, livro de Levítico, capítulo 21. Leremos a partir do verso 18, Levítico 21, 18. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou ipinges, ou que tiver testículo quebrado. Também convido os irmãos para a leitura do Salmo 116. Leremos a partir do verso 1 até o verso 7. Salmo 116. Verso 1 ao verso 7. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E também convido ainda a leitura do Evangelho de João, capítulo 5. Veremos a partir do verso 1. Aconteceu que, perdão, irmãos, abrindo o Evangelho de Lucas, João capítulo 5, a partir do verso 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda.
Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que estás curado, olha que já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos fazer uma breve oração. Pai Santo e Eterno, mais uma vez, Deus, buscando, Senhor, refrigério e alento, buscando direção e luz na Tua Santa Palavra, nós queremos nos submeter a ela. Por isso, Deus, para que possamos entendê-la e entender a Tua vontade para as nossas vidas, nós suplicamos, Deus, a Ti, que Teu Santo Espírito nos ilumine esta palavra já revelada, os textos já revelados que lemos aqui, e que pela Tua misericórdia e graça, e pelo Teu imenso poder, que é o poder do Evangelho em nos salvar, ó Deus, nós lhe pedimos a operação da fé nos nossos corações, e que tudo isso seja para transformar nossas vidas e para glorificar o Teu nome. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Bem, esse último texto aqui que nós lemos, de João, capítulo 5, começa dizendo que Jesus ele sai da Galileia e ele vai para Jerusalém. Diz ali, nós vemos isso no capítulo 4, no verso 43, nós vemos que Jesus está saindo da Galileia, E no verso 5:1, nós vemos aqui que Jesus subiu para Jerusalém. Então nós vemos que Jesus ele está deixando a Galileia e chegando em Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, havia ali uma festa entre os judeus. Nós não sabemos exatamente qual festa era essa. Alguns até arriscam em qual festa, mas não dá para nós sabermos com exatidão qual festa eles estavam celebrando. Mas o fato é que Jesus chega ali e está acontecendo uma festa em Jerusalém. E havia ali também um tanque. Esse tanque ele existe até hoje. Naquela época era chamado de Betesda, uma palavra hebraica que significa casa de misericórdia. Então havia este tanque ali por onde Jesus estava passando, que se chamava Betesda, que é casa de misericórdia. É um nome muito bonito e significativo. No entanto, ele é oriundo de uma superstição. Não era fato que havia um anjo que descia ali, mergulhava e que mexia na água, e quando a água estivesse em movimento, o primeiro enfermo que entrasse seria curado. Isso era uma crença que eles tinham. Se você observar aí na sua Bíblia, no capítulo 4, eu não sei qual é a sua tradução, mas deve estar entre parênteses ou entre colchetes, de alguma forma está sinalizado aí. Isso era uma crença que os judeus tinham. Então eles acreditavam neste fenômeno, que neste tanque, uma vez por dia descia um anjo e movia a água, e o primeiro enfermo que entrasse naquela água seria curado e purificado. Então nós vemos que ela tem um tanque que tem um nome bonito, Casa da Misericórdia, mas é oriundo de uma superstição, de algo vão. E aquilo era tão popular entre eles que os enfermos ficavam ali. E a palavra diz, com bastante semelhança ao texto de Levítico que nós lemos ali, algumas enfermidades que ficavam ali, cegos, coxos, paralíticos, e eles jaziam ali. Diz que era uma multidão
de cegos. Isso, ao meu ver, irmãos, é uma crença bastante cruel e desumana. Uma espécie de competição entre aflitos, uma corrida de angustiados, um embate entre desesperados, quase que um espelho da sociedade que nós vivemos hoje. Ou seja, uma competição imensa em quase todas as áreas, de pessoas não menos aflitas, não menos angustiadas do que aquelas pessoas que estavam lá, pessoas muitas vezes desesperadas e que desprezam ou menosprezam ou deixam de forma irrelevante a promessa de Cristo em João 10,10, quando diz que o ladrão vem só para matar, roubar e destruir, mas ele vem para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, essa espécie de competição que havia entre aquelas pessoas enfermas era algo de fato desumano, era algo de fato cruel, porque eram pessoas que estavam precisando de ajuda, e aquelas pessoas estavam expostas ali a uma superstição onde um teria que superar o outro, um teria que ser mais avarento, mais egoísta do que o outro, um deveria se esforçar mais do que o outro para que este sim conseguisse o benefício da cura quando o anjo chegasse, em detrimento a todos os outros. E a palavra diz que é uma multidão. Então, além de ser uma superstição, além de ser algo bastante cruel, que movia essa espécie de competição entre pessoas que estão em momentos assim de vulnerabilidade, ainda gerava uma espécie de egoísmo e de, olha, eu preciso, eu vou, custe o que custar, eu tenho que ser o primeiro a entrar neste tanque, e não me importa que tenha outro que esteja em situação pior do que eu. E é mais ou menos isso, irmãos, dizendo bem a grossos modos, mas sem temor nenhum de errar. É mais ou menos isso que move o pensamento das sociedades no Ocidente hoje. Uma competição extrema, que não importa, as pessoas querem chegar porque querem chegar, e não importa quem está mais desvalido, e não importam os meios. O importante é alcançar o benefício buscado ali. Só que essas pessoas não percebem que elas estão envolvidas numa crença. É uma crença, pode não ser uma crença religiosa, pode não ser uma superstição esotérica, mas é uma superstição, e é uma crença que essa escalada social, ou que em qualquer outra área da sociedade, a pessoa deve superar os outros, custe o que custar, para conseguir algum tipo de benefício. E nós vemos ali então que essas pessoas, elas viam aquela multidão de enfermos ali, e Cristo passa por ali e vê um paralítico que também jazia ali. Nós podemos observar algumas coisas aqui, irmãos, nesta passagem. Primeiro, nós já comentamos aqui no verso 1, diz que havia uma festa ali. E no verso 3, diz que no tanque jazia uma multidão de enfermos. Mais uma vez nós vemos aqui de fato um espelho do mundo, um espelho da sociedade, um espelho das circunstâncias. Alguns estão festejando, comemorando, e outros estão em momento total de vulnerabilidade, em momento total de impotência, mergulhados em sofrimentos, mergulhados em constrangimentos, precisando urgentemente de auxílios e socorros, enquanto que parece as pessoas estão na festa. É como se as pessoas pegassem os seus enfermos, levassem até o tanque de Betesda, porque afinal de contas ali é casa de misericórdia, porque afinal de contas é ali que vai aparecer um anjo, e deixa os enfermos ali, enquanto elas mesmas vão na festa que está acontecendo. É como se não tivessem enfermos, é como se não tivessem desvalidos, é como se não houvessem pessoas padecendo, desde as enfermidades físicas até as enfermidades emocionais, e muito pior do que isso, pessoas sofrendo de enfermidades espirituais, porque estavam com uma fé
em algo que não poderia beneficiá-los de maneira alguma. É o caso deste homem. Há 38 anos ele tinha essa rotina, e ele atribuía a sua falta de cura não à superstição, mas atribuía a outros homens. Quando o anjo chega, não tem ninguém que me coloque lá. A sociedade, de fato, ela é assim: enquanto alguns se alegram, outros sofrem. Nós vivemos um mundo totalmente incoerente, um mundo que prega a paz, mas que não fica sem guerra. Segundo o calendário judaico, nós estamos no ano 6000 e pouco. Durante esses 6000 anos, vamos dizer assim, da história da humanidade, somente durante 336 anos não houve registro de guerras na história da humanidade. E mesmo assim não foram 336 anos sequentes, não. Em 6000 anos, pesquisando anos que não houveram guerras, só foi possível perceber ou registrados pela história 336 anos. Então, um mundo que prega a paz, um mundo que fala de paz, onde as pessoas põem bandeiras de paz, onde qualquer movimento diz que está pregando a paz, onde qualquer político diz que está pregando a paz, onde qualquer evento social diz que está pregando a paz, as pessoas se embatem na sociedade como uma competição perversa, e as autoridades fazem guerras atrás de guerras. No ano de 1994, haviam 35 guerras simultâneas no mundo, inclusive uma na América do Sul. Não lembro se era Bolívia e Colômbia, ou Peru e Colômbia, uma coisa assim. Houve um conflito aqui na América do Sul. Isso reflete, irmãos, indiferença, falta de compaixão, falta principalmente de uma satisfação pessoal. Muitas pessoas ainda não entenderam que a melhor forma de se sentir feliz, a forma mais eficaz de se sentir feliz e realizada, é ajudando os outros, é estendendo a mão, é socorrendo as pessoas nas suas adversidades. Assim como os homens que certamente levavam esse paralítico até o tanque de Betesda, porque acreditavam na ação do anjo, eles nunca estavam por perto quando supostamente aquela água se movia. Isso é um fato bastante interessante. As pessoas acreditavam que aquele anjo pudesse curar aqueles enfermos, levavam os enfermos até lá, mas nunca estavam presentes quando supostamente o anjo aparecia e a água se movia. Eles não estavam lá. Eles acreditavam naquilo, levavam o paralítico ali, mas não estavam presentes para assegurar que aquele paralítico, isso durante 38 anos aconteceu, e eles não estavam presentes para assegurar que aquele paralítico fosse lançado na água. Entre os aflitos, uma lista assustadora que nós vemos aqui no verso 3. Lembra bastante a lista que nós vimos dos rejeitados, que nós lemos lá em Levítico, mas trata-se de uma referência a enfermidades espirituais. Lá em Levítico, ali era didático, era escola. Tudo que acontecia ali no Antigo Testamento, né, eu sempre falo isso, até por repetição, tudo aquilo apontava para Cristo, para a igreja. Então, tanto o animal que ia ser sacrificado não podia ter defeito nem mancha, assim também o sacerdote. O sacerdote ele não podia ter defeito nenhum, porque tanto o animal que ia ser sacrificado como o sacerdote representavam Cristo. O animal representava o sacrifício de Cristo para nos resgatar, e o sacerdote representava o sacerdócio universal que Cristo instalaria após a sua ressurreição. E aquela situação de enfermidade tem uma referência de enfermidade espiritual. Aqui no verso 3 nós lemos cegos, coxos e paralíticos. Cegos parece representar os que não têm visão espiritual clara. Eles creem no sobrenatural, mas não sabem buscar Jesus. Procuram anjos que curam, procuram
a corrida, a competição, o primeiro que chegar, mas não conseguem encontrar no refrigério de Cristo, na simplicidade da obediência. Uma das coisas assim que eu vejo de maior incoerência que existe, é que, como é simples, é só obedecer a palavra, é só obedecer, e as pessoas não procuram, elas procuram em outras fontes. Eles não conseguiam ver no refrigério da obediência de Cristo, mas preferiam confiar em anjos, em pessoas que o carregassem e tudo mais. É uma espécie de cegueira espiritual. Os cônjuges representam aqueles que cambaleiam, são inconstantes, aqueles que em alguns momentos dão um passo certo em direção a essa doutrina, mas já no passo seguinte vacilam na caminhada. E os paralíticos, que é o caso do homem, que o caso do homem aqui do nosso texto, representam aqueles que precisam ser carregados para encontrarem auxílio espiritual. São levados ao local da suposta cura, mas por si só não conseguem levantar e andar. Eles necessitam serem carregados a vida inteira. Jesus faz então uma pergunta aqui no verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem está numa situação de paralisia há 38 anos. É uma pergunta que parece sem lógica. Queres ser curado? É uma pergunta que parece ser sem lógica e parece que vai produzir uma resposta lógica, mas não acontece ali nenhum sentido. A pergunta parece ser sem lógica. Quer ser curado? O homem não responde com uma resposta lógica. Quero, preciso. O homem começa a queixar-se que os outros não estão ali a hora que supostamente o lógico parece. E quando Jesus faz essa pergunta que parece ser sem lógica, essa pergunta faz todo sentido. Jesus, ele ataca primeiramente, a primeira ação de Cristo aí é na paralisia emocional que aquele homem estava. Não propriamente na paralisia física, não, mas na paralisia emocional. Irmãos, é como se Jesus estivesse falando através disso. Quando nós buscamos muito uma solução em fontes que não podem nos solucionar, quando nós desprezamos a verdadeira forma da solução dos problemas, quando nós passamos por momentos prolongados de situações adversas, parece que a nossa mente começa a buscar uma paralisia, parece que começa a vir uma desistência, e dessa desistência parece que vem uma incredulidade. E aquele homem, então, ele não consegue, a paralisia na mente dele era tão grande, que chegou alguém lá, acompanha o raciocínio, mesmo ele crendo que ele precisa de alguém para levantar, mesmo ele crendo nisso, ele poderia falar: quero ser curado, me ajuda aí lá. Fala mesmo crendo nisso. Mas ele estava num estado de paralisia tão grande que ele estava já responsabilizando os outros pelo seu próprio mal. Nós não sabemos a intenção daqueles outros, mas o fato é que há 38 anos alguém levava ele lá. Tinha alguém que não fazia bem a tarefa, tinha alguém que não fazia direito a tarefa, porque não aguardava o tempo oportuno que supostamente o anjo ia chegar para mergulhar ele. Mas rigorosamente, durante 38 anos, essa pessoa ou essas pessoas se dedicavam e levavam lá. Mas como ele não obtinha cura, como parece que aquilo não tinha fim, como que parece que o problema dele era o pior problema de todos, porque todos os outros poderiam ir lá, porque os outros eram coxos, os outros eram cegos, mas ele não, ele era paralítico. Todo mundo poderia, todo mundo tinha uma chance de entrar na água quando supostamente o anjo da superstição deles, da crença deles, chegasse lá. Mas ele não, só ele que não. A situação dele era a pior de todas. Ele estava consumido e devorado pela depressão. E Jesus então coloca o dedo na ferida, na paralisia emocional dele, na paralisia mental, onde ele está quase desistindo. E Jesus fala que parece ser sem lógica. Se você ler desatentamente esse texto, parece ser sem lógica isso. Quer ser curado? É óbvio que ele quer ser curado, mas a resposta dele é responsabilizando os outros. Ele não fala assim: olha Jesus, ou ele não sabia que era Jesus, né?
Ele falou assim: olha, tem pessoas até de boa vontade que me trazem aqui, eu sou grato a elas, elas estão tentando me ajudar, mas eu não estou conseguindo, eu quero ser curado. Ele não fala coisa assim, ele fala, quando o anjo aparece, né, verso 6 aqui, ó. Jesus vendo deitado e sabendo que estava sendo um tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquelas pessoas ajudavam, mas na hora H nunca estavam por perto. Este homem sofria de fato de uma espécie de paralisia. Eu vi aqui um texto na Bíblia de Genebra falando sobre isso, e o comentário na Bíblia de Genebra, nesse versículo 6, diz assim: olha, depois de tanto tempo doente, provavelmente o homem havia desistido da cura. Então ele estava de fato com aquela paralisia emocional. É muito interessante que o ser humano, ele não precisa de uma cura. Mesmo quando nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando fala daqueles dons que, para a edificação da igreja, né? Depois outra hora nós vamos dar um estudo sobre isso, né? Nós vamos ver que não tem mais ninguém assim capacitado com o dom. Mas quando está falando daqueles dons, está falando, cada dom daquele é falado no singular. Pode reparar lá: dom disso, dom daquilo, dom daquilo, dom daquilo. Quando vai falar de cura, fala no plural: dons de cura. O ser humano, ele não precisa, ou ele não carece, ou ele não necessita apenas de um tipo de cura ao longo da sua vida. O ser humano precisa de curas, muitas curas. O ser humano precisa de cura física muitas vezes, mas às vezes a cura física é o que menos ele precisa. Mesmo que ele esteja muitas vezes no leito de morte, talvez a cura física seja o que menos ele precisa. O ser humano, ao longo da sua vida, ele precisa de cura emocional. O Senhor Jesus sempre fala: tem de bom ânimo, faça as coisas de boa vontade, de boa mente, de boa fé. Nós precisamos de cura emocional ao longo da nossa vida, todos nós. As adversidades, os problemas que nós passamos, irmãos, se eles não forem tratados, eles vão ser acumulados, até que nós vamos chegar num tempo que nós nos sentimos totalmente desesperançosos. É como se nós olhássemos e pensássemos, a gente não tem uma visão clara das coisas mais. É como se nós tivéssemos que nada valeu a pena e que parece que é só um mar de sofrimentos. Não, nós precisamos de curas emocionais conforme nós somos atingidos pela vida, pelas pessoas, pelas circunstâncias, ou até mesmo pelos nossos próprios erros. O que fica no nosso emocional tem que ser tratado, e acima de tudo, uma cura espiritual. Então Jesus, ele vai curar aquele homem daquela paralisia. Ele estava para isso, ele vai fazer isso, ele foi até lá com esse fim. Isso aqui é um dos 7 sinais contados no livro de João, só tem 7, e cada um deles tem um significado para a vida da história da igreja. Mas isso é um outro momento, não dá para explicar agora, né? Questão de tempo. Jesus vai lá para curar aquele homem, mas antes Jesus trata daquela dependência emocional que ele estava, daquela paralisia mental, emocional. Talvez nós não tenhamos percebido que muitas vezes nós nos entregamos a falsas crenças e superstições no passado. Eu me lembro, a minha infância foi marcada de superstições, marcada de falsas crenças. Tinha as coisas que a gente não podia fazer de jeito nenhum, porque senão atrairia o mal, alguma coisa assim. Era repleto de superstições. Talvez a gente não se dê conta de quantas vezes nós nos entregamos a falsas crenças, a superstições, a tanta coisa assim. Mas uma coisa é certa: Jesus Cristo, que foi lá e primeiro curou o emocional daquele homem, e depois curou o físico dele, e depois curou o espírito dele. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e não há nele sombra de variação. E a pergunta é:
que nós devemos fazer para mim e para você hoje? Quer ser curado? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para cada um de nós. Quer ser curado? E quando nós olhamos para nós mesmos, se a nossa resposta for: mas a minha esposa, mas os meus filhos, mas o meu serviço, mas a vida tem sido tão contrária aos meus projetos de vida, nos meus estudos, mas a menina que eu amo não me quer, mas eu queria casar com aquele jovem, mas ele quer casar com a outra, mas eu queria comprar um carro, mas eu não tenho. Se a nossa resposta for isso, nós estamos em plena paralisia mental, a ponto de ter um colapso emocional. Se nós olharmos para Cristo, se nós vermos tudo que Cristo nos oferece de benefício na tua santa palavra, e nós olharmos e falar assim: não, mas isso aqui serve para todo mundo que está aqui, menos para mim, porque eu sou o único paralítico aqui, porque o meu problema é muito pior do que todos os outros aqui, eu estou sofrendo demais. Não, vocês estão aqui, mas vocês não sabem que eu já passei. Não, meu fardo é muito pesado. Se a nossa resposta for essa, como era daquele homem, é hora de deixar Cristo cuidar dessa paralisia mental, dessa paralisia emocional que está nos afogando. É por isso que nós não estamos vendo simples e óbvio. E nós vamos ficar quanto? 38 anos esperando que alguém resolva o nosso problema? Não, eu tenho certeza que o anjo vai vir mover a água, mas eu preciso de alguém me jogar lá. Quando Cristo chega e pergunta: quer ser curado? Essa pergunta, irmãos, inevitavelmente, cada um de nós, mesmo que você sinta que você esteja num bom momento espiritual, ainda assim você tem que se fazer essa pergunta: quer ser curado? Porque os problemas emocionais, eles vão se acumulando, e eles vão se tornando um peso imenso, e nós precisamos dos dons de cura que Cristo vem nos oferecer. Homem nenhum é capacitado nesses dons, mas Cristo é, e Ele vem, e Ele concede para todos aqueles que o buscam, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo da perdição eterna, será salvo dos perigos da espada, será salvo de um casamento destruído, será salvo de problemas com filhos e familiares, será salvo de qualquer tipo de adversidade que possa vir a incomodar o ser humano. Porque a palavra de Deus diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Essas que o Senhor livrou ficou para trás, o que passou, passou. E nós vamos nos recuperar e ver o novo de Deus, e caminharmos em novidade de vida. E se porventura vierem outras aflições, Ele vai nos livrar de novo. E ao nos livrar, isso aqui vai ter que ser estancado e curado, cicatrizado e passar. O que passou, passou. E os problemas atuais, nós vamos procurar identificar em Cristo: sim, eu quero ser curado, diretamente na fonte, e não ficar tentando de forma periférica manipular alguma coisa para que a situação vai se prolongar. Mais 38 anos aquele homem não ia aguentar. E Jesus pergunta: quer ser curado? Mas ainda assim o homem parece não entender o motivo da pergunta. Ele tenta explicar o que para ele é óbvio demais. Explica que não pode ser curado porque não há ninguém de prontidão ali, não há ninguém zelando por ele, não há ninguém esperando o anjo chegar, não há ninguém que está na hora H. Este homem sofria pela enfermidade, sofria por ser oprimido, sofria porque estava nas mãos de uma crença cruel de desigualdade, sofria pelo abandono das pessoas que na hora H não poderiam estar ali, na hora que ele mais precisava. Ele sofria por tudo. Assim estava a sociedade europeia na época da Reforma, sofrendo por tudo: opressão dos reis, opressão dos governantes, não tinha saneamento básico, não tinha hospital público, não tinha escola pública para os filhos, ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, buscavam refrigério na igreja e a igreja oprimia também. Assim estava a sociedade europeia, destruída. Criminalidade lá em cima, mortalidade infantil lá em cima, níveis de alcoolismo lá em cima, homens agredindo mulher lá em cima, muito parecido com a sociedade que a gente conhece, mergulhada na imoralidade, na desesperança, simplesmente por estar longe da santa palavra de Cristo. Pessoas que não conseguiam ouvir Jesus dizer: queres ser curado? E quando ouviam, se é que ouviam,
Fala assim, mas a minha mulher, mas está sempre apontando os dedos para os lados, e por algum motivo. Pessoas que não olham de frente às próprias adversidades, e falam, Senhor, eu quero ser curado. Como? É através da obediência ao Senhor. Se eu quero de fato ser curado, eu serei obediente. A pessoa que realmente precisa de salvação, a pessoa que está se afogando, quando a pessoa está se afogando no mar, e alguém estender a mão para ela não vai querer reparar se é homem, se é mulher, que etnia que é, de que nação que é, de que raça que é. Se ela quiser realmente ser socorrida, ela vai segurar aquela mão que está estendida para ela. Ela não quer nem saber de quem é. Ela não quer saber se ali é um leproso, se é um halterofilista, se é alguém que vai ter força para tirar ela, se não é, se alguém que vai cair lá dentro junto com ela. Ela não quer saber. Se a pessoa de fato está precisando de ajuda, a mão que é estendida para ela, ela segura. E Cristo fala: queres ser curado? Irmãos, quantas pessoas ao longo da história da humanidade não quiseram a cura principal? Só parou para pensar nisso? Tinha uma multidão aqui de cegos, coxos e paralíticos que jaziam na porta do tanque Casa da Misericórdia. Uma multidão de pessoas cegas, coxas e paralíticas espirituais pereceram ao longo da história da humanidade. Porque quando Cristo fala quer ser curado, essas pessoas não querem saber qual o caminho para ser curado por Cristo. Simplesmente não querem. O que é 38 anos num tanque esperando o anjo? Não, uma hora o anjo chega, uma hora alguém vai me carregar no colo e vai me colocar na água, no exato momento em que o anjo vai me colocar lá, e eu vou sair de lá dando risada dos outros que ficaram para trás, que nem aquela musiquinha Sabor de Brau, né? Mas enfim, irmãos, é mais ou menos, desculpa, mas é mais ou menos isso daí, né? Então, irmãos, quantas pessoas pereceram simplesmente porque não tiveram uma resposta clara e objetiva para uma pergunta clara e objetiva. A pergunta era tão simples e a resposta deveria ser tão óbvia que parece que não tem lógica, não faz sentido. Você chegar para uma pessoa que está paralítica há 38 anos naquele mesmo lugar, perguntar para ela: quer ser curado? Ele nem sabia que era Cristo que estava ali. É assim, é exatamente assim o comportamento das pessoas. Por isso, Cristo explica, por isso a palavra dele traz luz, para que a gente possa entender e aprender. Esse homem então, ele sofria de todas essas desesperanças. A sociedade europeia estava abandonada já e sem esperança, até que um homem leu em sua Bíblia: o meu justo viverá pela fé. E através de um versículo que um homem no século XVI leu na sua Bíblia, o meu justo viverá pela fé, a sociedade europeia deu a volta por cima. Através de um versículo que um homem leu na Bíblia, num período onde a Europa estava mergulhada nos piores índices possíveis, somente os nobres tinham uma vida. Por isso que eles construíram os castelos, que eram para os plebeus e outros lá não invadirem, outras nacionalidades lá não invadirem. Os nobres estavam lá nos seus castelos, os professores iam lá dar aula para os seus filhos, os melhores médicos iam lá no castelo atender eles, enquanto os plebeus, a população estava carente de tudo. Mas aí um homem leu um versículo: o justo viverá pela fé. Um versículo mudou a história de um continente, mudou a história da igreja no mundo. Quantos versículos tem aqui que podem mudar a sua vida? Quantos versículos tem aqui que pode trazer a cura que cada um de nós precisa? Existe fé, irmãos, em muitas coisas, mas há somente uma fé salvadora: a fé em Cristo. A fé que não é guiada por circunstâncias, por isso não paralisa as mentes. A fé no Cristo, que guarda a mente e coração dos que confiam nele. Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
essa fé não vai permitir que você entre numa paralisia emocional e que você vá para um estado de desistência, onde você entra nessa paralisia e fica responsabilizando os outros, mesmo que sejam alguns que te ajudem, mesmo que precariamente, mas estão tentando ajudar. Mas essa fé em Cristo guarda mente e coração e faz transbordar de paz. Então Jesus o cura, lhe concede que volta a andar, verso 8 e verso 9. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então Jesus cura, o homem volta a andar, então se inicia um novo processo. Agora esse homem ele sai do estado na crença, na superstição que ele tinha do anjo, e se depara com a severidade de uma religião de aparências dos judeus. Aí começam a inquirir aquele homem, a censurar a cura, porque aquela cura se deu no sábado, até que Jesus o encontra de novo e lhe dá a palavra de vida, aqui no capítulo verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha só, o homem foi para o templo. Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Será que ele era paralítico por causa de pecado? Não, ele não era paralítico por causa de pecado, mas ele estava em pecado quando ele se entregava numa superstição vã, quando ele confiava na criatura mais do que o Criador. Está lá em Romanos capítulo 1, que deram glória à criatura no lugar do Criador. O homem pode me ajudar, traz 3, 4 pastores aqui, porque aí a oração fica mais forte. Estão dando o poder do homem, então não é de Deus, estão dando poder para a criatura. Não, irmãos. E Jesus fala para ele, agora Jesus cura o espírito dele. Jesus olha para ele, Jesus já mexeu no emocional dele, Jesus já curou ele fisicamente. Aquele homem vai para o templo, que é bastante interessante isso. Em 38 anos no mínimo, é a primeira vez que ele está andando sozinho, sem depender de ninguém, e ele vai para o templo. E ele chega lá e Jesus olha para ele e fala: olha, já está curado, hein? Que legal, né? Beleza. Mas aí Jesus dá a palavra de vida para ele: vá e não peques mais. Existe um único Deus. Adore o Criador e não a criatura. Espere as soluções da tua vida do Criador e não da criatura. Confie no Criador e não na criatura. O Criador se manifesta e se revelou através das Santas Escrituras. A Ele temer. Confia nele, segura na mão dele, porque o misericordioso é Ele, e o único que tem poder para perdoar pecados. Então, não exponha mais a sua fé a essas intenções que não provêm do Criador. Nós devemos seguir como o salmista fala no Salmo 139, verso 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração todo dia. Antes, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor abençoa esse, Senhor abençoa aquele. Antes deve ser: o Senhor que sonda tudo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aí, daí para frente, você começa a deixar Cristo te guiar. Você vai entender: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Você vai perceber que essa não é uma frase de calendário para colocar na cozinha e nem um adesivo para colocar no vidro de carro. Essa é uma palavra do Deus Criador, uma promessa verdadeira. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu terei cura emocional, eu terei cura física se for preciso, terei cura emocional, porque poder para tudo isso Ele tem. Ele pode até não curar, mas poder para isso Ele tem. Uma linda história real de cura física, emocional e espiritual. É assim que Cristo age conosco. Ele está cuidando e pastoreando o seu povo. Perseveremos sempre na sã doutrina. Veja aqui os versos 24 e o verso 25. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna,
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ao ouvirem, viverão. Uma vez perguntaram para Charles Spurgeon, para quem ele pregava, ele falou: pregue para mortos, porque ele prega a palavra da vida, e aquele que conseguir ouvir, vai viver. Aqui ó, Salmo 116, nós vamos terminar lendo o Salmo 116 que nós já lemos, do 1 ao 7. E agora, preste atenção nesse testemunho desse salmista, e como ele é semelhante ao que aconteceu com aquele homem de João 5, o paralítico que ficou 38 anos lá. Amo o Senhor, olha só, amo o Senhor, isso é um testemunho, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ponto final. Isso aqui é uma afirmação. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Consegue entender isso? O Rei do Universo, que para Ele nós somos como gafanhotos. O Rei do Universo se inclina para nós, para ouvir as nossas petições, as nossas carências. É o quer ser curado? Ele se inclina para nós, porque Ele se inclinou para mim os seus ouvidos. E olha só a resposta do salmista: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Mais ou menos como aquele homem que pela primeira vez que anda sozinho, sem precisar ser carregado, vai para o templo. A maioria hoje tem que ser carregado para ir para o templo. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Esse homem teve um passado, esse homem passou por adversidades, como todos nós. Esse homem passou por problemas, e os problemas eram sérios e graves, porque do jeito que ele fala aqui, irmãos, isso aqui não é leve. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. O problema que ele passou, de fato, era um problema gravíssimo. Então invoquei o nome do Senhor. Olha o que ele falou: ó Senhor, livra minha alma. Ele responderia, como ele respondendo: quer ser curado? Quero. O Senhor pode me curar, só o Senhor me cura. Compassivo é cheio de compaixão. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Não fique pensando que Deus vai cuidar dos outros, mas de você não, por algum motivo. Até a pessoa mais simples do mundo, o pior dos pecadores que sou eu, ele vela por mim. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Está vendo a semelhança daquele homem do tanque? Achei-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. A Ele toda a glória. Vamos cantar esse salmo? Salmo 116. Convido a amada congregação que se coloque em pé, se puderem. Minha resposta a esse sermão, cantar esse salmo.
sentar-se? Vamos